Filho funda empresa de 40 milhões de reais, mas segredos dos pais mudam tudo. A noite estava elétrica no coração de São Paulo. Lucas, com um sorriso largo, brindava ao sucesso de sua startup, avaliada em incríveis 40 milhões de reais. Ele sempre sonhou em mudar o mundo através da tecnologia, e naquele momento, tudo parecia perfeito. O som das risadas e das conversas animadas na festa ecoava enquanto ele flutuava entre os convidados, recebendo os aplausos e o reconhecimento que tanto almejou. Seus amigos de longa data estavam lá, e a energia no ar fazia Lucas sentir que estava finalmente no topo do seu jogo. Mas a euforia tomou um rumo inesperado quando ele encontrou Diego, um amigo do colégio, que parecia inquieto. Ao trocarem algumas palavras, Diego soltou uma bomba. Você sabia que seus pais têm um passado que ninguém fala? As palavras dele martelaram na cabeça de Lucas como um sino distante. Um passado no mundo dos negócios, muito diferente do que você imagina. A alegria que iluminava os olhos de Lucas desapareceu, sufocada pelos detalhes inesperados que começaram a surgir. Diego então comentou sobre um esquema de fraudes que atingiu famílias inteiras, envolvendo pessoas que conheciam os pais de Lucas. O calor da festa foi substituído por um frio glacial em suas veias. Seu coração disparou e um nó se formou na sua garganta. Como era possível? Ele sempre viu seus pais como trabalhadores comuns, pessoas honestas que lutaram arduamente para dar a ele tudo o que tinha. Mas, à medida que Diego falava, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira aterradora. As lembranças vinham à tona. Conversas sussurradas entre os pais, olhares furtivos, uma misteriosa caixa que ele encontrou uma vez em seu quarto. Tudo isso agora parecia parte de um grande mistério. O ambiente vibrante ao redor de Lucas se dissipava. As risadas eram apenas ecos distantes, e cada sorriso que encontrava parecia uma máscara escondendo algo sombrio. A verdade pode derreter seu sucesso, Lucas. Você está certo sobre o que está construindo? As palavras de Diego se fixaram em sua mente como um aviso. Antes que pudesse processar, o telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida piscou na tela. Seus pais têm segredos. Se você não agir, tudo pode desmoronar. O ar ao seu redor parou. O que isso significava? A vida que ele idealizou estava prestes a se desmanchar? Ele sentiu a pressão aumentar. Os holofotes da festa tornaram-se opressivos, e o peso da realidade começou a apertar seu peito. Como poderia lidar com isso? E mais importante, como proteger aqueles que amava? Uma briga interna se formou, trazendo à tona sentimentos de traição e confusão. Se Lucas fosse refletir sobre a ambição que levou à criação de sua startup, agora parecia muita coisa em jogo. Ao olhar ao redor, tudo parecia etéreo, como um filme em câmera lenta. Quem era ele sem a imagem perfeita que construiu em torno da sua vida? E o que suas decisões significariam para seus pais? Ser feita. Lucas respirou fundo, tentando afastar a tempestade de pensamentos. Cada riso ao redor dele parecia agora um eco distante. A festa, que antes era uma celebração, se tornava uma arena cheia de perguntas sem resposta. Ele sentiu o pulso apertar no peito e, em um momento de raiva e desespero, decidiu que precisava descobrir a verdade. Sem saber como, seus olhos se fixaram na porta. A imagem de seus pais, sempre tão sólidos e seguros, começou a se desvanecer na sua mente. Ele precisava falar com eles. E então, como se tivesse escutado seus pensamentos, a porta se abriu e seus pais, Carla e Eduardo, entraram. O casal irradiava preocupação, e Lucas sentiu uma onda de desejo por conforto. Mas a expressão em seus rostos denunciava algo mais profundo. Mãe, pai, podemos conversar? A voz de Lucas tremeu um pouco, mas ele se esforçou para parecer calmo. Os pais hesitaram, mas antes que pudessem responder,
Uma explosão de risadas interrompeu o ambiente. Era um grupo de amigos que se juntou, tentando animar a festa. Mas Lucas não estava mais ali. Ele se afastou deles, puxando os pais para um canto mais reservado. Vocês precisam me contar o que está acontecendo. Diego, ele mencionou algo sobre o passado de vocês, sobre fraudes. E eu não entendo. Isto é verdade? Ele estava prestes a descobrir o lado mais sombrio que sempre acreditou não existir. Carla e Eduardo trocavam olhares nervosos. A tensão era palpável e Lucas a sentia, como um peso em seu estômago. Lucas, filho, isso é complicado. Eduardo começou, mas sua mãe interrompeu. Não é isso que você pensa. Aquela história é muito antiga e não envolve nós diretamente. São apenas rumores. Algumas pessoas se aproximaram e eles precisavam ser cuidadosos. Mas algo na voz dela o fez hesitar. Algo que soava como mentira disfarçada. Rumores? Então é verdade. Por que esconder isso de mim? Ele se sentiu traído, legitimamente angustiado. Foi nesse momento que a porta da festa se abriu novamente. Desta vez, com uma força que fez todo mundo se voltar. Uma figura familiar apareceu, carregando um ar de mistério. Era Raquel, a irmã mais nova de Lucas, que estava afastada da família há anos. Eles nunca se deram bem, e seu retorno abrupto foi como um choque. Eu não sabia que você estaria aqui, Lucas exclamou, desorientado. Mas o próprio tom da irmã estava carregado de preocupação. Precisamos falar, Lucas. É urgente. Raquel olhou para os pais, depois para ele. Sua voz tremia e a expressão dela era grave. Acredito que você deva saber a verdade sobre seus pais e eu. Lucas estava confuso. O que Raquel sabia? Antes que pudesse questionar, ela continuou. Estou te avisando porque eu me envolvi em algo perigoso e isso envolve você também. Sobre o passado deles. Não é só um rumor, é mais sério. Você precisa entender que o que eles escondem pode afetar tudo o que você conquistou. As palavras de Raquel atingiram Lucas com a força de um soco. A festa, a startup de 40 milhões de reais, tudo isso poderia desmoronar a qualquer momento. O que você quer dizer com isso? Mas Raquel já estava mais perto, em um tom de voz muito baixo para que os outros não ouvissem. Eu conheço pessoas, Lucas. E essas pessoas sabem sobre eles. Eles podem querer te destruir por causa disso. O coração de Lucas disparou. A música e a festa à sua volta pareceram silenciar, enquanto o mundo à sua volta girava, escurecendo lentamente. Era como se a vida que ele conhecia estivesse se desfazendo em fumaça, e tudo se tornasse um borrão. E ao fundo, entre as sombras, um homem desconhecido observava, seus olhos fixados em Lucas, com uma intensidade que fazia cada cabelo em seu corpo se arrepiar. O pânico fez seu corpo se mover. Segredos, morte, mentiras. Ele sabia que precisava descobrir tudo. Mas como? Uma escolha se tornaria um caminho que poderia levá-lo à verdade, ou à ruína total. E no meio daquela confusão, a única certeza que sobrou é que a festa agora era um pesadelo. O que mais estava escondido? O que mais ele poderia perder? Lucas sentiu seu coração disparar enquanto Raquel falava. Ele mal conseguia processar as palavras dela. O que mais você sabe sobre meus pais? Ele implorou, os olhos fixos em sua irmã. A festa ao redor dele parecia um sonho distante, como se o real fosse apenas o que estava diante dele agora. Raquel deu um passo à frente, com a voz tão baixa que parecia uma sussurro. Eu ouvi coisas que você não consegue imaginar. Os negócios deles, tudo isso pode estar muito mais envolvido do que simples rumores. Eles estão em perigo. Perigo? Como assim? O que você sabe que eu não sei? A agitação dentro de Lucas ressembrou uma panela prestes a ferver. O pânico começava a assumir o controle. Então, de repente, um grito cortou a atmosfera conturbada da festa.
Filho da... Uma voz masculina ecoou pela multidão, enquanto um homem de terno escuro se aproximava de Lucas com um olhar pesado. Lucas reconheceu o rosto. Era Alan, um dos investidores mais influentes da sua startup. Mas a expressão no rosto dele não era de congratulação, e sim de pura raiva. Você tem noção do que está fazendo? Alan gritou, cercando Lucas com um ar de ameaça. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a festa agora parecendo um estopim de tensão. Você se meteu em uma área que não conhece, garoto. Os seus pais podem destruir tudo isso. Lucas estava em choque. O que Alan sabia que ele não sabia? O olhar de Diego, que havia levantado a questão do passado, voltou à sua mente. Ele olhou para Raquel, buscando uma resposta, mas a expressão dela se tornara pálida de medo. Eu vou viver tudo isso de novo, e você vai me apoiar, não vai? A voz de Raquel tremia, e Lucas sentiu um nó na garganta. O homem desconhecido agora se aproximava mais, seus olhos fixos em Lucas de maneira quase hipnótica, como se estivesse à espera de algo. Alan apoiou a mão na mesa e se inclinou para a frente, o rosto em uma máscara de frustração. Se você não falar com eles agora, tudo vai explodir. Você não sabe com quem está se metendo. As palavras reverberavam na mente de Lucas, criando um eco profundo de desespero. Meus pais, meu negócio, o que está acontecendo? Sua respiração se acelerou, a pressão no peito aumentou. Ele olhou em volta e percebeu que a festa havia se tornado um teatro do terror. Todos na sala estavam em silêncio. As risadas tinham se transformado em murmúrios inquietos. Justo quando parecia que tudo estava perdido, o homem misterioso finalmente falou. Os segredos dos seus pais são mais perigosos do que você imagina, Lucas. Eles não estão apenas tentando protegê-lo. Ele olhou para Raquel com um olhar gélido. Eles têm contas a acertar. Contas que incluirão você. O tempo parou. A realidade de Lucas estava sendo despedaçada em frações de segundos. Ele olhou para Raquel, depois para seus pais, que estavam agora na linha de frente, escutando cada palavra. Os olhares eram de desprezo, de dor e de segredos ocultos. Não, isso não pode estar acontecendo! Lucas gritou, a raiva transformando-se em um impulso devastador. Ele precisava entender, descobrir a verdade, mas as palavras lhe escapavam, e a pressão entre ele e seus pais se tornava sufocante. E foi ali, no meio do caos e das revelações, que a festa se tornou um ponto de não retorno. O olhar do homem desconhecido brilhava com malícia. Lucas percebeu que ele havia entrado em um jogo que não compreendia, e uma decisão crucial se aproximava. Mas antes que pudesse agir, outro grito cortou o ar. Lucas, você não sabe quem realmente é sua mãe. O choque reverberou por todo o lugar. O coração de Lucas parou. Que isso significava? Ele sentiu a terra se mover sob seus pés, e que todos os segredos que pensava conhecer estavam prestes a se desfazer em uma avalanche de verdades não ditas. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto Raquel falava. Ele mal conseguia processar as palavras dela. O que mais você sabe sobre meus pais? Ele implorou, os olhos fixos em sua irmã. A festa ao redor dele parecia um sonho distante, como se o real fosse apenas o que estava diante dele agora. Raquel deu um passo à frente, com a voz tão baixa que parecia um sussurro. Eu ouvi coisas que você não consegue imaginar. Os negócios deles, tudo isso pode estar muito mais envolvido do que simples rumores. Eles estão em perigo. Perigo? Como assim? O que você sabe que eu não sei? A agitação dentro de Lucas ressembrou uma panela prestes a ferver. O pânico começava a assumir o controle. Então, de repente, um grito cortou a atmosfera conturbada. Da festa! Filho da... Uma voz masculina ecoou pela multidão, enquanto um homem de terno escuro
se aproximava de Lucas com um olhar pesado. Lucas reconheceu o rosto. Era Alan, um dos investidores mais influentes da sua startup. Mas a expressão no rosto dele não era de congratulação, e sim de pura raiva. Você tem noção do que está fazendo? Alan gritou, cercando Lucas com um ar de ameaça. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A festa, agora parecendo o estopim de tensão. Você se meteu em uma área que não conhece, garoto. Os seus pais podem destruir tudo isso. Lucas estava em choque. O que Alan sabia que ele não sabia? O olhar de Diego, que havia levantado a questão do passado, voltou à sua mente. Ele olhou para Raquel, buscando uma resposta, mas a expressão dela se tornara pálida de medo. Eu vou viver tudo isso de novo e você vai me apoiar, não vai? A voz de Raquel tremia e Lucas sentiu um nó na garganta. O homem desconhecido agora se aproximava mais, seus olhos fixos em Lucas de maneira quase hipnótica, como se estivesse à espera de algo. Alan apoiou a mão na mesa e se inclinou para frente, o rosto em uma máscara de frustração. Se você não falar com eles agora, tudo vai explodir. Você não sabe com quem está se metendo. As palavras reverberavam na mente de Lucas, criando um eco profundo de desespero. Meus pais, meu negócio, o que está acontecendo? Sua respiração se acelerou, a pressão no peito aumentou. Ele olhou em volta e percebeu que a festa havia se tornado um teatro do terror. Todos na sala estavam em silêncio. As risadas tinham se transformado em murmúrios inquietos. Justo quando parecia que tudo estava perdido, o homem misterioso finalmente falou. Os segredos dos seus pais são mais perigosos do que você imagina, Lucas. Eles não estão apenas tentando protegê-lo. Ele olhou para Raquel com um olhar gélido. Eles têm contas a acertar. Contas que incluirão você. O tempo parou. A realidade de Lucas estava sendo despedaçada em frações de segundos. Ele olhou para Raquel, depois para seus pais, que estavam agora na linha de frente, escutando cada palavra. Os olhares eram de desprezo, de dor e de segredos ocultos. Não, isso não pode estar acontecendo, Lucas gritou, a raiva transformando-se em um impulso devastador. Ele precisava entender, descobrir a verdade, mas as palavras lhe escapavam, e a pressão entre ele e seus pais se tornava sufocante. E foi ali, no meio do caos e das revelações, que a festa se tornou um ponto de não retorno. O olhar do homem desconhecido brilhava com malícia. Lucas percebeu que ele havia entrado em um jogo que não compreendia, e uma decisão crucial se aproximava. Mas antes que pudesse agir, outro grito cortou o ar. Lucas, você não sabe quem realmente é sua mãe. O choque reverberou por todo lugar. O coração de Lucas parou. O que isso significava? Ele sentiu a terra se mover sob seus pés e que todos os segredos que pensava conhecer estavam prestes a se desfazer em uma avalanche de verdades não ditas. Raquel olhou para os pais com um misto de medo e determinação. Acho que é hora de vocês contarem a verdade, e não posso fazer isso sozinha. Ela se virou para Lucas, e suas mãos tremiam. Mãe, pai, isso é sobre o que aconteceu antes de tudo. Sobre vocês e sobre mim. Eduardo e Carla trocaram olhares nervosos, enquanto a multidão começava a murmurar em torno deles, todos pegos de surpresa. Raquel, não é o momento, começou Carla, mas a irmã a interrompeu. Sim, é o momento. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou. Você precisa saber que a família que você sempre conheceu é apenas uma parte da verdade. Eu não sou sua irmã de sangue. Na verdade, eu sou... Um silvo baixinho atravessou a sala. Alguém fechou a porta, e o som ecoou como um relâmpago em meio ao barulho. Todos viraram a cabeça, e a tensão estava visível, palpável. O homem desconhecido deu um passo à frente, a expressão dele um misto de satisfação e expectativa. Eu diria que é hora de revelar o verdadeiro motivo pelo qual tudo isso importa.
A interrupção ressoou como um baque sobre os outros. Porque isso não é só sobre o passado deles, é sobre o futuro de Lucas também. E acredite, ele vai se encontrar em situações inimagináveis. Lucas mal sabia como reagir. Ele estava em um turbilhão de emoções, preso entre o que sempre acreditou e essa nova realidade que desmoronava. E no meio dessa tormenta, o que mais estava por vir? A verdade estava prestes a se revelar. Mas o que seria? E a expectativa rapidamente se tornava um pesadelo. A tensão na sala atingiu um pico insuportável. Os olhares estavam fixos em Lucas, em Raquel e nos pais, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O homem misterioso se aproximou, os olhos dele brilhando com um tipo de satisfação que deixava Lucas desconfortável. Você realmente acha que esse é o lugar certo para estas revelações? Ele perguntou, a voz baixa, mas intensa. Segredos têm maneiras de se revelar no tempo certo. E você, Lucas, está prestes a descobrir a verdade, a do seu passado. Eu não entendo. Lucas estava em um turbilhão. O que você quer dizer? O que mais você sabe? O pânico começava a se infiltrar na sua voz. Alan, ainda com uma expressão de raiva, estendeu a mão como se quisesse interceder, mas o homem o ignorou. Ela nunca foi a única a ter segredos, e a verdade que você busca não é apenas sobre seus pais, ela envolve você. Lucas fez uma pausa, deixando todos na sala em seguida a expectativa. Raquel deu um passo à frente, o medo estampado no rosto. Lucas, você precisa ouvir sobre a verdadeira origem de quem nós somos. O homem desconhecido sorriu, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Veja bem, a história que você conhece pode ser só a ponta do iceberg. O que você e Raquel precisam entender é que por trás dos sorrisos e do sucesso, há algo sombrio à espreita. Ele olhou diretamente para Lucas, e as palavras escaparam de seus lábios como veneno. Você sempre se perguntou por que seus pais se mudaram para São Paulo? Porque sempre houve esse clima de mistério. O chão sob Lucas parecia tremer. Ele olhou de Raquel para seus pais, buscando respostas em meio ao caos. Mãe, pai, o que vocês estão escondendo de mim? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma jovem mulher entrou na sala. Sua aparência era um choque. Características semelhantes a Lucas, olhos que pareciam penetrar na alma. Uma conexão instantânea, mas o que estava prestes a dizer abalaria tudo. Lucas! A voz dela era urgente, mas o olhar carregava um peso. Eu sou a sua irmã, a mais velha. Nasci antes de você e Raquel. Fui tirada de sua vida por uma decisão que seus pais tomaram. O silêncio naquele ambiente agora era ensurdecedor. Cada palavra pesada como chumbo. Cada respiração parecendo um peso colossal. Os olhares de todos se voltaram para os pais de Lucas, e Carla, a mãe, estava pálida. Não, isso não é possível! Lucas quase gritou, a incredulidade tomando conta do seu ser. Como assim você é minha irmã? Eu fui adotada por outra família, Lucas, mas eu não sou apenas uma estranha. A verdade é que seus pais, nossos pais, estavam envolvidos em algo muito maior. E agora o passado voltou para nos cobrar. A revelação foi como um soco no estômago. O homem desconhecido, observando a cena com um sorriso satisfeito, finalmente se aproximou. E essa não é a única surpresa. Cada um de vocês esconde coisas que não quer que os outros saibam. Segura essa, Lucas. Ele olhou direto nos olhos de Lucas, agora visivelmente afetado. A sua vida perfeita, a sua startup, tudo isso está prestes a desmoronar se você não entender o jogo que está acontecendo.
e aposto que seus pais não calcularam os riscos. Principalmente como isso pode impactar você, o futuro deles. As palavras ecoavam como um alerta fatal. Lucas estava em um limbo de emoções, confuso, traído, mas também ansioso para descobrir o que mais poderia ser verdade. Raquel olhou para os pais, tentando encontrar algum vestígio de conforto, mas as respostas que procurava estavam perdidas em um mar de mentiras. O que mais vocês estão escondendo? Nós merecemos saber. Neste momento, a tensão se transformou em caos. O homem desconhecido lançou um olhar provocador para a família. Apenas lembrem-se, alguns segredos podem ser seus maiores inimigos, e a verdade que se aproxima poderá criar uma divisão que nem mesmo o laço sanguíneo pode reparar. O mundo de Lucas girava. Ele sentia como se estivesse à beira de um colapso total. E assim, cercado por revelações devastadoras, o que restava de sua festa se transformou em um campo de batalha emocional. A verdade pode me destruir, ele pensou, mas preciso conhecê-la. E no fundo, Lucas sabia uma coisa: a realidade que havia construído estava prestes a mudar para sempre. O que mais estava por vir? O que mais foi escondido? As perguntas ecoavam na mente dele, e a única certeza que tinha era que a partir daquele momento nada seria igual. O interior da sala explodiu em murmúrios, e Lucas ficou ali, paralisado. A revelação da mulher desconhecida parecia impregnar o ar com um sentimento de traição. Seus olhos se viraram para seus pais, buscando respostas que nunca viriam. Como vocês puderam esconder isso de mim? Raquel estava ao lado dele, com o rosto pálido, mas um brilho de determinação nos olhos. Lucas, precisamos conhecer a verdade. Isso não é só sobre nós. É sobre o que eles fizeram e por quê. Eles arriscaram a vida de todos nós. A mulher desconhecida se adiantou. O olhar dela se cruzou com o de Lucas. Oi, Lucas. Eu sou a Bruna e estou aqui para ajudar. Mas antes, os seus pais precisam contar o que realmente aconteceu. A tensão foi cortada por um grito. Assim que outro convidado, um homem de terno escuro com uma expressão péssima, entrou pela porta, agitando a cabeça em desespero. Lucas, você precisa sair daqui. As palavras saíram dele como um aviso gravíssimo. Quem é você? Lucas perguntou. Eu sou Henrique, amigo dos seus pais, e eles não deveriam ter feito isso. Ele parou, cobrindo o rosto com as mãos. Os homens que vêm atrás deles não são apenas aqueles que querem o que eles devem. Eles têm um plano. Um plano que pode destruir você também. Destruir o quê? A mente de Lucas estava girando. O que está acontecendo? A verdade é que seus pais não são quem você pensa que são. Eles fizeram escolhas. Lucas, e essas escolhas vão trazer consequências horríveis. Você será o alvo. Eles estão aqui para... Nesse momento, o homem desconhecido que estava em silêncio finalmente se adiantou. Chega! Sua voz cortou o ar como uma faca. Você não tem ideia do que está dizendo. O que acontece aqui não é só sobre Lucas. É sobre um jogo muito maior. E a verdade, Lucas, é que a sua vida está prestes a mudar, mas não da maneira que você imagina. Todos na sala olharam para o homem com surpresa. O murmúrio se intensificou e o choque estava estampado nos rostos dos convidados. O que mais você tem a nos dizer? Raquel estava em pé, desafiadora, olhando para o homem. Enquanto a tensão se acumulava como uma tempestade prestes a desabar, vocês não podem escapar do que está por vir, ele continuou, com um olhar misterioso. A verdade que seus pais escondem não pode ser ignorada, e isso se estende a todos vocês. Preparem-se. A sala ficou em silêncio. Um cheiro de medo envolveu a multidão e Lucas sentiu o coração disparar. Vocês precisam escolher um lado e escolher rapidamente. O tempo está se esgotando. E nesse instante, o som de sirenes cortou o ar, ecoando pela festa. Águia de polícia se aproximando.
Os convidados, agora pálidos, começaram a olhar ao redor em pânico. O homem do terno escuro olhou para Lucas, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Eles estão aqui. Quem está aqui? Lucas gritou, sem compreender todo o desespero ao seu redor. Então, do fundo da sala, o homem misterioso apontou para a porta que agora se abria. E quando a porta se escancarou, um grupo de policiais armados entrou, fazendo todos se afastarem e se agacharem como se preparassem para um confronto. Lucas, sai agora! Henrique gritou, puxando Lucas para o lado. O que seus pais esconderam é muito mais perigoso do que você pode imaginar. E enquanto olhava para a confusão surgindo, Lucas sentiu uma gota de agonia. O jogo, o segredo, a sua vida inteira estava desmoronando diante de seus olhos. E ele percebeu que, independentemente do que acontecesse, a verdade estava prestes a explodir, e nada seria como antes. Não, eu não vou embora! Ele gritou decidido, mas a sirene estava cada vez mais próxima, e ele não sabia o que poderia acontecer a seguir. O que seus pais escondiam poderia ser a chave para salvar a todos, ou a ruína definitiva de tudo o que eles construíram. A noite estava longe de acabar, e o pesadelo apenas começava. Lucas se sentia em um pesadelo. O caos na festa tomava conta, e ele suspirava, sem entender como chegara até ali. Sirenes ao fundo, policiais entrando e a tensão se espalhando como fogo em palha seca. Não, eu não vou embora, ele gritou, mas o pânico parecia ter tomado conta de todos ao seu redor. Lucas, você não tem escolha. Henrique, o amigo dos pais, puxou-o pelo braço, tentando tirá-lo do caminho. A multidão se espremeu para as paredes, buscando refúgio, enquanto o homem conhecido como Alan encostava em Lucas, preocupado com o que aquelas revelações poderiam significar para a sua startup. A entrada dos policiais parecia apenas aumentar. A confusão. O homem desconhecido que havia permanecido em silêncio até então, agora foi em direção à polícia, levantando as mãos como se quisesse pedir calma. Não há necessidade de um confronto. Estamos todos sob uma grande pressão aqui. O oficial mais distinto, aparentemente o responsável pela operação, franziu o olhar. Estamos aqui a mando de uma investigação. Precisamos falar com os responsáveis desta festa. Lucas olhou em volta, as vozes se misturando em um turbilhão. O foco estava nele, em suas ações. A última coisa que queria era ser o centro do drama. Ele buscou os olhos de Raquel, que estava paralisada, o medo estampado no rosto. Eu não sei o que fazer, ele sussurrou, mas ela apenas sustentou o olhar. E de repente, o estalo. O estalo foi soando como um alerta. Dentro em sua mente, uma ideia começou a se formar. Ele precisava encontrar uma maneira de entender a verdade. Olhou para seus pais e, com todas as forças que tinha, gritou: Se vocês têm algo a dizer, agora é a hora. Essa mentira não pode continuar. A pressão no ambiente estava insuportável. Raquel respirou fundo e, com a voz trêmula, afirmou: Eu sei que vocês não são quem dizem ser. E o que mais estão escondendo? As palavras ecoaram na sala, reverberando. E naquele momento, a mulher que Lucas conhecera como Bruna, aquela que disse ser sua irmã, subiu à frente, os olhos cheios de algo que parecia concordância. Lucas, você está prestes a descobrir que nem tudo que brilha é ouro. Nossa família é mais complicada do que você imagina. Ele deu um passo para trás, sentindo um nó no estômago apertar ainda mais. O que você quer dizer com isso? A verdade é que eu mal conheço vocês. Mas assim que ele falou, Henrique gritou: Cuidado! E no instante seguinte, uma forte explosão abalou o lugar. O chão tremia, as luzes piscavam e a multidão se lançou ao chão. Gritos espalhando-se como se fossem ecos de um pesadelo coletivo. Lucas não sabia o que pensar. O que havia acabado de acontecer? Ele se levantou,
o coração disparado, enquanto sentia as paredes ao seu redor desmoronarem. "O que foi isso?" ele gritou, a adrenalina correndo nas veias. O caos tinha tomado conta, e o homem misterioso agora tinha um olhar de satisfação inquietante. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar, Lucas. Alan, agora próximo, tossiu, escutando pelos murmúrios. Isso não pode estar acontecendo. A voz dele se arrastava, a expressão refletindo uma descoberta inquietante. Não foi um acidente. Eles têm algo planejado. A tensão aumentava e a atmosfera ao redor pulsava com algo ameaçador. Lucas olhou mais uma vez para os policiais, já em alerta, prontos para agir. E então, nas sombras, teve a impressão de que alguém os observava. Ele não sabia, mas nas sombras lá atrás, uma figura se movia, espreitando, como se estivesse à espera do momento perfeito para atacar. E a revelação mais chocante estava prestes a acontecer. Uma voz conhecida, vinda de quem menos esperava, ecoou entre os gritos. "Saiba que você não pode escapar do que realmente é, Lucas." A mente de Lucas ficou em branco. O que isso significava? Quem era aquela pessoa? O último fio de sanidade estava por um triz, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover em um ritmo acelerado. As revelações se amontoavam, e nada mais faria sentido. A festa, que deveria ser um momento de celebração, havia se tornado um campo de batalha. Cada segredo, cada mentira ameaçava desmoronar. E agora, com todos os olhos voltados para ele, Lucas percebeu que, independentemente de seus esforços, a verdade viria à tona de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O interior da sala explodiu em murmúrios, e Lucas ficou ali, paralisado. A revelação da mulher desconhecida parecia impregnar o ar com um sentimento de traição. Seus olhos se viraram para seus pais, buscando respostas que nunca viriam. "Como vocês puderam esconder isso de mim?" Raquel estava ao lado dele, com o rosto pálido, mas um brilho de determinação nos olhos. "Lucas, precisamos conhecer a verdade. Isso não é só sobre nós. É sobre o que eles fizeram e por quê. Eles arriscaram a vida de todos nós." A mulher desconhecida se adiantou. O olhar dela se cruzou com o de Lucas. "Oi, Lucas. Eu sou a Bruna, e estou aqui para ajudar. Mas antes, os seus pais precisam contar o que realmente aconteceu." A tensão foi cortada por um grito, assim que outro convidado, um homem de terno escuro com uma expressão péssima, entrou pela porta, agitando a cabeça em desespero. "Lucas, você precisa sair daqui!" As palavras saíram dele como um aviso gravíssimo. "Quem é você?" Lucas perguntou. "Eu sou Henrique, amigo dos seus pais, e eles não deveriam ter feito isso." Ele parou, cobrindo o rosto com as mãos. Os homens que vêm atrás deles não são apenas aqueles que querem o que eles devem. Eles têm um plano que pode destruir você também. Destruir o quê? A mente de Lucas estava girando. O que está acontecendo? A verdade é que seus pais não são quem você pensa que são. Eles fizeram escolhas. Lucas, e essas escolhas vão trazer consequências horríveis. Você será o alvo. Eles estão aqui para... Nesse momento, o homem desconhecido, que estava em silêncio, finalmente se adiantou. "Chega!" Sua voz cortou o ar como uma faca. "Você não tem ideia do que está dizendo. O que acontece aqui não é só sobre Lucas. É sobre um jogo muito maior. E a verdade, Lucas, é que a sua vida está prestes a mudar, mas não da maneira que você imagina." Todos na sala olharam para o homem com surpresa. E murmúrio se intensificou, e o choque estava estampado nos rostos dos convidados. "O que mais você tem a nos dizer?" Raquel estava em pé, desafiadora, olhando para o homem enquanto a tensão se acumulava. "Como uma tempestade prestes a desabar. Vocês não podem escapar do que está por vir." Ele continuou, com um olhar misterioso. "A verdade que seus pais escondem não pode ser ignorada, e isso se estende a todos vocês. Preparem-se." A sala ficou em silêncio.
Um cheiro de medo envolveu a multidão, e Lucas sentiu o coração disparar. Vocês precisam escolher um lado e escolher rapidamente. O tempo está se esgotando. E nesse instante o som de sirenes cortou o ar, ecoando pela festa. Águia de polícia se aproximando. Os convidados, agora pálidos, começaram a olhar ao redor, em pânico. O homem do terno escuro olhou para Lucas, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. Eles estão aqui. Quem está aqui? Lucas gritou, sem compreender todo o desespero ao seu redor. Então, do fundo da sala, o homem misterioso apontou para a porta que agora se abria. E quando a porta se escancarou, um grupo de policiais armados entrou, fazendo todos se afastarem e se agacharem, como se preparassem para um confronto. Lucas, sai agora! Henrique gritou, puxando Lucas para o lado. O que seus pais esconderam é muito mais perigoso do que você pode imaginar. E enquanto olhava para a confusão surgindo, Lucas sentiu uma gota de agonia. O jogo, o segredo, a sua vida inteira estava desmoronando diante de seus olhos. Não, eu não vou embora, ele gritou, decidido, mas a sirene estava cada vez mais próxima, e ele não sabia o que poderia acontecer a seguir. O que seus pais escondiam poderia ser a chave para salvar a todos, a ruína definitiva de tudo que eles construíram. A noite estava longe de acabar, e o pesadelo apenas começava. Mas então, um grito cortou o ar, roubando a atenção de todos. Parem! Não façam isso! Uma figura feminina emergiu da multidão, correndo na direção dos policiais. Lucas ficou paralisado ao reconhecer o rosto familiar. Era Júlia, sua ex-namorada, mas havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Júlia, o que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, atordoado. Ela olhou para ele com desespero. Você não entende. Eles estão atrás de você. Você não pode ficar aqui. Os policiais, então, imediatamente voltaram sua atenção para ela. Saia do caminho! Um oficial gritou. Mas Júlia não se moveu. Não! Tudo isso é por minha causa. Eu sou a chave! Suas palavras ecoaram com uma gravidade que fez o coração de Lucas parar. A multidão ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Lucas não pôde conter a confusão. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou antes que pudesse controlá-la. Mas a resposta dela foi interrompida por uma explosão vinda da porta principal. O impacto fez o chão tremer e as luzes piscarem. Uma fumaça densa invadiu a sala, enquanto gritos de pânico eruptavam. É um ataque! Alguém gritou entre a multidão. Lucas olhou em volta, sentindo o mundo girar ao seu redor. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? O que Júlia tinha a ver com tudo isso? E no meio da confusão, a única certeza que Lucas tinha era que tudo o que pensava saber era uma farsa. E agora, as verdades que poderiam salvá-lo estavam se tornando armas letais. Lucas se sentia em um pesadelo. O caos na festa tomava conta, e ele suspirava, sem entender como chegar até ali. Sirenes ao fundo, policiais entrando e a tensão se espalhando como fogo em palha seca. Não, eu não vou embora, ele gritou. Mas o pânico parecia ter tomado conta de todos ao seu redor. Lucas, você não tem escolha. Henrique, o amigo dos pais, puxou-o pelo braço, tentando tirá-lo do caminho. A multidão se espremeu para as paredes, buscando refúgio, enquanto o homem conhecido como Alan encostava em Lucas, preocupado com o que aquelas revelações poderiam significar para sua startup. A entrada dos policiais parecia aumentar a confusão. O homem desconhecido, que havia permanecido em silêncio, agora foi em direção à polícia, levantando as mãos como se pedisse calma. Não há necessidade de um confronto. Estamos todos sob uma grande pressão aqui.
O oficial mais distinto, aparentemente o responsável pela operação, franziu o olhar. Estamos aqui a mando de uma investigação. Precisamos falar com os responsáveis desta festa. Lucas olhou em volta, as vozes se misturando em um turbilhão. O foco estava nele, em suas ações. A última coisa que queria era ser o centro do drama. Ele buscou os olhos de Raquel, que estava paralisada, o medo estampado no rosto. Eu não sei o que fazer. Ele sussurrou, mas ela apenas sustentou o olhar. E de repente, um estalo. O estalo soou como um alerta. Dentro em sua mente, uma ideia começou a se formar. Ele precisava entender a verdade. Olhou para seus pais e, com todas as forças que tinha, gritou: "Se vocês têm algo a dizer, agora é a hora. Essa mentira não pode continuar." A pressão no ambiente estava insuportável. Raquel respirou fundo e, com a voz trêmula, afirmou: Eu sei que vocês não são quem dizem ser. O que mais estão escondendo?" As palavras ecoaram na sala, reverberando. E naquele momento, a mulher que Lucas conhecera como Bruna, a suposta irmã, subiu à frente, os olhos cheios de algo que parecia concordância. "Lucas, você está prestes a descobrir que nem tudo o que brilha é ouro. Nossa família é mais complicada do que você imagina." Ele deu um passo para trás, sentindo o nó no estômago apertar ainda mais. "O que você quer dizer com isso? A verdade é que eu mal conheço vocês." Mas assim que ele falou, Henrique gritou: "Cuidado!" E no instante seguinte, uma forte explosão abalou o lugar. O impacto fez o chão tremer e as luzes piscarem. Uma fumaça densa invadiu a sala, enquanto gritos de pânico eruptavam. "É um ataque!" Alguém gritou entre a multidão. Lucas não sabia como reagir. O que havia acabado de acontecer? Ele se levantou, o coração disparado enquanto sentia as paredes ao seu redor desmoronarem. "O que foi isso?" ele gritou, a adrenalina correndo nas veias. O caos tinha tomado conta, e o homem misterioso agora tinha um olhar de satisfação inquietante. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar, Lucas. Alan, agora próximo, tossiu, escutando pelos murmúrios. Isso não pode estar acontecendo. A voz dele se arrastava, a expressão refletindo uma descoberta inquietante. Não foi um acidente. Eles têm algo planejado. A tensão aumentava e a atmosfera ao redor pulsava com algo ameaçador. Lucas olhou mais uma vez para os policiais, já em alerta, prontos para agir. E então, nas sombras, teve a impressão de que alguém os observava. Ele não sabia, mas, nas sombras lá atrás, uma figura se movia, espreitando, como se estivesse à espera do momento perfeito para atacar. E a revelação mais chocante estava prestes a acontecer. Uma voz conhecida, vinda de quem menos esperava, ecoou entre os gritos. "Saiba que você não pode escapar do que realmente é, Lucas." O coração de Lucas parou, virou a cabeça e seu olhar se encontrou com o de sua mãe, Carla. Mas seus olhos estavam cheios de algo que ele nunca tinha visto antes. Fragor e desespero. "Mãe, o que isso significa? O que você está escondendo de mim?" Ela hesitou, as palavras parecendo pesadas demais para sair. E finalmente, entre um toque de lágrimas e uma voz tremida, Carla declarou: "Você não é meu filho biológico, Lucas. A verdade é que você foi roubado de sua verdadeira família." A sala ficou em silêncio absoluto. O ar congelou ao redor de Lucas, e as palavras de sua mãe bateram como um soco poderoso em seu estômago. Ele se sentiu como se estivesse se afogando em um mar de confusão. O quê? A fumaça ao redor começava a se dissipar, mas as sombras em sua mente se tornaram mais densas. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas de uma forma horrível. Você encontrou a verdade, Lucas, mas ainda não sabe toda a história.
As palavras cortaram a tensão como uma lâmina. A multidão olhava e os policiais tinham os ânimos exaltados. Uma nova etapa estava prestes a começar, e o futuro de Lucas parecia sombrio. O que mais estava escondido? O que mais ele poderia perder? A festa, que deveria ser um momento de alegria, transformou-se em um caldeirão de mentiras, segredos e decisões que moldariam o destino de todos. O sol se punha lá no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, mas nada disso importava. A tensão pairava no ar como um manto pesado. Lucas, com a respiração acelerada, olhava para Clara. Seus olhos estavam cheios de dor e medo. O inesperado finalmente havia chegado. A revelação que todos temiam. O grande segredo agora exposto. Vidas mudadas para sempre. É isso. Não conseguimos escapar, não é? Disse Clara, com a voz trêmula. O silêncio se estalou, só o vento soprava. Lucas sentiu um nó na garganta. Uma mistura de desespero e determinação tomava conta dele. Eles tiveram que fazer uma escolha, e a escolha era dolorosa. Lá no fundo da floresta, onde tudo começou, um confronto se desenhava. Amigo contra amigo, e tudo por causa de uma verdade que valia mais do que qualquer amizade. Marcos e Nanda estavam ali, devendo suas lealdades e sonhos ao chão que pisavam. Olhos ardendo de raiva, mas de tristeza também. Nanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, gritou: "Se você seguir por esse caminho, não haverá como volta." As palavras ecoaram. Cada um sentiu a força do peso das decisões que tomaram até ali. E ali, sob o peso do que já não parecia ser um propósito, a tensão se quebrou. Clara e Lucas avançaram. "Parem!" Eles gritaram ao mesmo tempo, suas vozes unidas na esperança de que ainda havia salvação. A multidão se virou, chocada, dividida entre o que era certo e errado. Um instante de calmaria. O olhar dos amigos se penetraram, e ali, brilhando nas entrelinhas do silêncio, havia uma pequena chance. Um olhar que dizia: "Podemos resolver isso juntos." E movidos por isso, não havia mais tempo a perder. A luta interna se transformou em unidade. As mãos se entrelaçaram, formando um cordão que não poderia ser quebrado. A batalha talvez não tenha sido física, mas foi emocional. Era como se todas as mágoas, todos os ressentimentos se transformassem em um só. Começaram a encontrar soluções que antes pareciam impossíveis. As vozes que antes gritavam, agora se tornaram suaves diálogos. "Chega!" disse Marcos, seu olhar determinado. "Vamos encontrar um jeito de reconstruir isso." E assim, a possibilidade de reconstrução ganhou forças. Entre promessas e olhos cheios de esperança, os amigos que haviam se afastado estavam prontos para o recomeço. E no fundo, cada um sabia que não seria fácil. A jornada estava apenas começando. No entanto, ao longe, a silhuete de alguém se perfilava à espreita, observando tudo, mas nada dizia. Um brilho maligno nos olhos, criando uma sombra sobre a nova luz que começava a surgir. Era o mistério que ainda permanecia. A história não estava completamente encerrada. No último segundo, Clara sentiu um arrepio. "Estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, desde que estejamos juntos", pensou. Mas a dúvida ficou. Quem era essa figura? E qual era a próxima batalha que teriam que encarar? E agora, para você que acompanhou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo incrível para você. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E se você realmente é um fã verdadeiro,
Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.